Antes de começar a falar deste livro maravilhoso que eu tanto amo e que eu acho um dos melhores livros que eu já li na minha vida e que todo mundo deveria ler, eu quero convidar vocês a imaginar um cenário pós-guerra. Assim, aquela coisa que ao mesmo tempo que gera uma esperança, gera um medo, uma angústia, uma ansiedade louca, né? Você perdeu amigos, você perdeu familiares, aquele cenário meio sombrio e cinza, assim, né, de um pós-guerra. E aí acabou a guerra e você se vê no meio daquilo e você pensa assim, e agora? O que vai ser do mundo, né? Que mundo é esse? Que humanidade é essa? Quem sou eu? Eu sou como essas pessoas que querem guerra, que têm sede de guerra ou não? Eu sou o quê? Eu sou quem? Eu vim da onde? O que eu quero, o que eu espero para o meu futuro. Depois de tudo isso que aconteceu, o que esperar de um futuro pós-guerra? Mas o sentimento pós-guerra, eu acredito que ele vinha sim recheado de esperança, mas também tinha um medo, uma angústia muito grande, que na maioria das vezes acabavam que sufocavam um pouco essa esperança. E esse é o cenário desse livro, Demian, do Hermann Hesse. O nome desse livro, na verdade, é Demian, a História de Juventude de Emil Sinclair. Hermann Hesse é um autor alemão e ele é um dos mais influentes do século XX, com certeza. E eu já li dele O Lobo da Steppe, foi meu primeiro contato com ele, e logo em seguida eu li o Demian. E eu já tinha gostado muito do Lobo da Steppe e o Demian foi assim um negócio na minha vida e esse livro se tornou, sei lá, uma espécie de bíblia, assim, pra mim, não sei. O impacto das leituras do Hermann Hesse na minha vida foram surreais, assim, ninguém passa por ele ileso, sabe? Ele realmente mexe muito com a gente. Esse livro aqui foi escrito logo após a Primeira Guerra Mundial e ele foi convocado para a Primeira Guerra, mas ele fugiu, então ele é um fugitivo de guerra e tal. E ele é totalmente contra o militarismo e aqui nesse livro a gente vai ver bastante essa questão do autor, assim, de ser contra o militarismo, né? Como é que é a história desse livro, assim, mais ou menos? Vou contar mais ou menos, eu não vou contar tudo não, porque como eu sempre digo, é para vocês lerem, então eu vou contar aqui um pouquinho da história. É um livro contado em primeira pessoa, né? E quem conta a sua própria história é Emil Sinclair, que é um jovem. Ele começa contando ainda da infância, né? A primeira infância, ele ainda tem 11 anos, eu acho, quando ele começa a contar, né? Na verdade, ele já tá adulto contando de quando tinha 11 anos, né? Ele é de uma família de boa condição financeira, ele tem um bom relacionamento com os pais e com as irmãs, e ele sempre expõe isso, de que a família tinha uma ótima condição financeira. E aí, um belo dia, ele está com dois amigos, eles estão caminhando e conversando e tal, não sei o quê. E aí chega um amigo mais velho, que se chama Franz Kromer. E esse cara é um cara meio mal visto, assim, ele é um cara meio bad vibes, assim, e tal. Ele não é muito bacana. E os meninos mais novos, né, aquela coisa, quando você tem lá seus 11, 12 anos, e aí chega um cara mais velho, você quer aparecer, né, você quer se mostrar o tal, o descolado, o boladão. E aí os meninos, os amigos do Emil, começaram a contar várias histórias e papapá e tatatá, pra tentar impressionar o Kromer, assim, e tal. E o Emil sentiu uma vontade de contar alguma coisa, mas ele não tinha nada de interessante pra contar, mas ele tinha essa necessidade de impressionar o cara mais velho também. E aí ele inventa uma mentira. E por causa dessa mentira que ele inventa, ele se torna completamente refém do Kromer. E quando ele conta, o Kromer olha no olho dele e fala assim, você jura? Aí ele fala, eu juro. Aí ele, você jura por Deus e pela vida eterna? E ele jura por Deus e pela vida eterna. E aí Kromer faz dele um refém. E ele se vê numa enrascada, porque ele pensa, bom, eu acho melhor eu manter essa mentira, porque eu já jurei por Deus e pela vida eterna, como é que eu vou chegar agora e falar, não, é mentira, ninguém mais vai acreditar, né? E ele vai sair mal na fita, né? E aí ele resolve manter a mentira. E o Kromer fica ameaçando ele, dizendo que vai dedurar ele, né, e tal, e em troca de dinheiro. Só que o Emil é um jovem de 11 anos, ele não tem dinheiro e ele não se sente à vontade para pedir para os pais e contar para os pais tudo o que aconteceu. Ele não quer fazer isso porque ele, enfim, acha que vai ser muito pior. Então ele prefere viver nas mãos do Kromer. E o Kromer pede uma certa quantia que ele não tem como dar tudo de uma vez, então ele vai dando aos poucos. E ele mantém essa mentira porque ele acha que vai ser o melhor para ele, porque ele acredita que dedurar, né, digamos assim, o Kromer e dizer tudo que o Kromer está fazendo com ele, para os pais, por exemplo, vai ser pior. Né? Nessa parte, até essa questão me lembrou um pouquinho o Hamlet, naquela coisa de você
saber. Quanto mais você sabe, menos você faz, assim, né? Talvez seja por uma ingenuidade do Emil, por ser ainda muito jovem, né? Mas isso me lembrou bastante Hamlet. Como tudo sempre me lembra Hamlet em algum ponto. E esse livro, essa partezinha assim dele manter a mentira por ele ter medo do que vai acontecer, por ele saber mais ou menos e imaginar o que pode acontecer, ele acaba se recusando a falar e se abrir e pedir ajuda. Ele sabe da verdade por trás do mundo das aparências, assim, uma coisa bem hamletiana. E aí ele chega no ápice assim, de nervosismo e de tensão quando o Cromer pede para ele um tempo com a irmã dele, assim, né? Ele tem se eu não me engano, são 2 irmãs mais velhas, e o Cromer fala que quer conhecer uma das irmãs dele melhor. E aí ele fica maluco com aquilo, ele fala, não chega, não vai conhecer minha irmã, não existe isso, não sei o que, papapá. Mas ainda assim, mesmo com isso tudo, ele não age. Ele continua vivendo sob as rédeas do Cromer. Até que seus problemas acabam quando chega Damian. O Damian chega na escola e eles vão fazer... O Damian é um pouco mais velho do que ele, mas eles fazem aula de religião juntos. E no início, assim, pela descrição do Emil, o Damian, ele parece ser um cara um pouco misterioso, sabe? Ele é um jovem muito inteligente, muito maduro. Realmente ele é diferente dos outros, assim. E ele é uma figura misteriosa e interessante, assim, e tal. E ele demonstra muito interesse no Emil. Ele quer construir uma amizade com ele. Então ele procura conversar e tal, não sei o quê. E ele percebe que tem alguma coisa de errado. Que o Emil não tá ok. E depois de muito ele insistir, o jovem Emil resolve abrir seu coração e conta tudo o que está acontecendo para Damian. E aí o Damian fala, não, esse Cromer não é um cara legal, você tem que parar com isso, você tem que se afastar dele, ele não é boa companhia, papapá. Beleza. Só que o Emil fala que não tem como se afastar dele, não consegue e tal, por causa do dinheiro e por causa do negócio da irmã, que ele ficou muito irritado com isso da irmã e tal. Até que o Damian resolve falar com o Cromer. E o Cromer simplesmente não chega mais perto do Emil. Agora, o que o Damian falou com o Cromer? Ninguém sabe. Então, o Cromer simplesmente se afasta do Emil e para de perturbar. E aí, eu vou parar por aqui, eu não vou contar mais da história, porque é pra vocês lerem. Só que assim, esse livro é muito genial. E eu me lembro quando eu li, eu fiquei, cara, que coisa espetacular, meu Deus do céu, que livro fabuloso. Porque nesse livro você tem um pouco de Hamlet, nesse livro você tem um pouco de Nietzsche, assim, umas questões meio nietzschianas, você tem um pouco de Freud, você tem um pouco de Schopenhauer. E assim, o que é o Damian na vida do Emil? Acho que o Damian, ele balançou as estruturas, assim, do Emil, porque eu acho que ele mostrou, o Damian e o Emil, eles tinham várias conversas, assim, e o Damian tinha um ponto de vista bem diferente do Emil em vários assuntos. Um deles é religião. E o Damian mostra, né, pro Emil todo o ponto de vista dele religioso e tudo mais, e faz o jovem menino pensar e abrir a mente. Eu acho que o Damian é uma espécie de oráculo, assim, sabe? Pro Emil, assim, um negócio conhece-te a ti mesmo, entendeu? Um oráculo de Apolo, assim, que ele não dá as respostas, né? Porque esse livro tem muito essa questão do autoconhecimento. Mas o Damian, ele não dá as respostas, assim, pro jovem menino, mas ele meio que floreia o caminho e vai falando, olha, é assim, 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 sabe? E ele vai abrindo realmente o horizonte. E ele vai pensando muitas coisas sobre sexualidade, sobre religião, sobre tudo. E tem um capítulo deste livro que é simplesmente perfeito, que é o capítulo 3º, O Ladrão. Que é o que eu sempre falo, você não está a fim de ler esse livro inteiro? Lê pelo menos esse capítulo aqui. Nesse capítulo aqui tem absolutamente tudo que qualquer ser humano precisa saber. É nesse capítulo que o Damian vai falar sobre religião com o Emil. É aqui que ele vai falar sobre proibido e permitido. E é aqui nesse capítulo que o Damian vai falar também sobre vontade. Então vai ser uns
piques assim que a gente vai ter de Schopenhauer, assim, umas lembrancinhas dele. Ele vai falar sobre essa questão da vontade do homem não ser livre. E aqui nesse capítulo que o Emile vai falar pro Demian sobre os dois mundos, né? Que ele sempre fala, desde o início do livro, ele divide o mundo em duas partes. Tem o mundo da claridade, que é o mundo do afeto, é o mundo do amor, é o mundo realmente da claridade, da limpeza, que é o mundo em que ele inclui a família dele e o lar dele, né? É o mundo que ele, quando ele se refere à casa dele, é esse mundo da claridade que ele está falando. E tem o outro mundo que é o mundo sombrio, que é um mundo dos horrores, é um mundo monstruoso, é um mundo escandaloso, né? É um mundo onde tem, ele até fala, é um mundo onde tem criados e operários, né? Então nessa hora assim a gente vê que na casa do Emile, na família do Emile, né, ali dentro da casa dele, do lar dele, existiam os dois mundos. O mundo da claridade e o mundo sombrio, porque como eu já disse anteriormente, eles tinham uma boa condição financeira e eles tinham criados trabalhando para eles, né, dentro de casa. Então ele tinha o mundo sombrio com os criados e operários e ele tinha também o mundo da claridade com a família, a doçura da família e o lar, o aconchego do lar. E ele fala isso desde o início do livro, mas é aqui nesse capítulo, o ladrão, que ele vai contar isso pro Demian. Então esse capítulo aqui, isso é perfeito. Gente, esse capítulo é perfeito. Eu até separei uma parte aqui que ele fala dessa questão da vontade de não ser livre, né? O Demian diz: nossa vontade não é livre. Ninguém pode pensar o que quer, nem podemos fazer outro pensar o que queremos. Então tem muita coisa incrível nesse livro e muita coisa que realmente bota a gente para pensar. Mas o principal desse livro, assim, o tema principal que o livro aborda é essa questão do autoconhecimento. É essa questão da vida ser uma eterna roda gigante em volta de si mesmo, assim, sabe? É um negócio, é um eterno desejo de se conhecer, é realmente o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, né? Do oráculo de Apolo. É o principal tema desse livro, assim, é essa questão, né? De quem sou eu, o que eu tô fazendo, qual é a minha ocupação nesse mundo tão imenso, assim, né? E eu acho que é aquilo, a gente não se conhece, né? É uma coisa muito doida, a gente realmente não se conhece, mas a gente tá sempre em busca disso, né? E aí a gente tá na roda gigante, a gente chega num ponto que a gente acha que falou, agora sim é isso, e aí não, a roda volta a girar e você volta a se perder dentro de você mesmo, assim. Então é isso, é essa busca do quem eu sou, qual é a minha essência, que mais fala esse livro e que é o maior dilema do Emile e que é o que o Demian mais ou menos passa para ele, assim, né? Como eu disse, é a questão do oráculo, né? Ele não dá a resposta assim com clareza, mas ele dá umas dicas assim que acaba mexendo com você e acaba te tirando um pouco da zona de conforto, assim, né? Apesar de eu não gostar muito desse termo zona de conforto, enfim, eu tenho minhas questões com ele, mas é um pouco isso. O Demian, ele mexeu no Emile, ele fez o Emile pensar sobre religião, sobre sexo, sobre família, sobre tudo. Depois, posteriormente, tem até um outro homem que aparece e que é mais ou menos um Demian também na vida dele, mas eu não vou falar muito dessa parte porque eu não quero me estender na história. É isso, eu recomendo muito esse livro para todo mundo, porque esse livro é uma das melhores coisas que eu já li na minha vida e esse livro mexeu muito comigo. O Lobo da Steppe também, eu gostei muito do Lobo da Steppe, mas eu ainda gostei mais desse aqui. Então, é isso, esse livro ganhou o Nobel de Literatura. O Hermann Hesse é um dos autores mais brilhantes. Se você não conhece, sugiro que conheça, porque você estará fazendo um favor a você mesmo. Então é isso, minha gentinha. Leiam, se divirtam e é isso aí. Um beijo grande. Até o próximo vídeo.